Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai explorar uma verdadeira escada da autonomia da inteligência artificial. Vamos passar por 4 artigos bem recentes que mostram essa evolução, de uma simples ajudante na hora de programar até uma verdadeira arquiteta de software. É isso mesmo, a gente começa com um pé no chão, sabe? Dando uma olhada realista no que a IA consegue fazer hoje em termos de código. Depois, vamos subindo. Como elas estão ficando mais espertas, se tornando pesquisadoras autônomas. E no topo da escada, a capacidade de gerar um projeto de software inteiro a partir de uma ideia. É uma jornada com 4 degraus bem definidos, onde cada um serve de base para o próximo. Então vamos lá. Certo. E o primeiro degrau dessa escada é justamente entender a nossa linha de base. Essa grande pergunta, né? O primeiro artigo, de Kadin Matotek e sua equipe, fez exatamente isso. Avaliou modelos de IA de código aberto, que rodam localmente, para ver como eles se saem em comparação com os gigantes da nuvem, tipo o GPT-4. Ah, entendi. Então a ideia é ver o que é possível fazer agora, numa máquina pessoal, sem depender daquela infraestrutura massiva de servidores? Exatamente. Eles botaram 8 modelos locais para ralar, testando em mais de 3.500 problemas de programação bem complexos da plataforma Catis. E o legal da Catis é que ela tem problemas únicos, que não se acha solução por aí na internet. Ou seja, a IA não podia simplesmente colar a resposta. E aí, qual foi o resultado? Os resultados são bem claros. Os melhores modelos locais, como o Ken 2.5 Coder e o II Coder, acertaram de primeira cerca de 5,7% e 5,4% dos problemas, o que, olha, é impressionante, mas ainda é mais ou menos metade do que os modelos proprietários, como o Gemini 1.5, conseguem fazer, que chegou a quase 11%. Então, por que alguém escolheria usar um modelo local se a performance é a metade? É a clássica questão do custo-benefício, da troca. Como o próprio artigo conclui, o grande trunfo dos modelos locais é o controle. Não tem limite de tokens, o custo não escala e a privacidade dos dados é total. Para muitas empresas, esse controle todo compensa a diferença de desempenho. Certo. Então os modelos locais são viáveis, mas têm suas limitações. O próximo degrau, então, é sobre como a gente resolve uma das principais fraquezas. Ajudar a IA a encontrar a informação certa para poder fazer um trabalho melhor. Exato. E isso nos leva a um framework chamado CodeRag. Para entender ele, a gente precisa primeiro entender o conceito por trás, o RAG, ou geração aumentada por recuperação. Com o RAG, a IA não depende só do que ela aprendeu no treinamento. Ela pode, por exemplo, consultar o código de um projeto inteiro para ajudar a resolver a tarefa que tem em mãos. A analogia do exame com consulta é ótima. Mas e se a IA abrir o livro na página errada? É exatamente esse o problema que o CodeRag ataca. As abordagens anteriores muitas vezes só pegavam as últimas linhas de código como pista para buscar informação, o que pode levar a resultados bem ruins. O CodeRag vem com um processo de 3 passos que é muito mais inteligente. Ele é bem mais sofisticado. Primeiro, ele constrói uma consulta de busca inteligente. Depois, ele procura informação por vários caminhos ao mesmo tempo, por palavra-chave, por significado semântico e até seguindo o fluxo de dados no código. E, para fechar, uma segunda IA entra em cena para reordenar os resultados e mostrar só o que é realmente essencial. Entendi. Então não é só uma busca simples. É quase um trabalho de detetive para achar a pista certa. Isso transforma a IA numa colaboradora que entende muito mais o contexto do que está fazendo. E agora que a gente tem uma assistente mais inteligente, o terceiro degrau é juntar capacidades como essa para criar um agente totalmente autônomo. Aqui a gente sai da ideia de IA como ferramenta e entra na IA como um sistema completo, que pode tocar um projeto sozinho. E o exemplo desse degrau é fascinante. Uma IA capaz de conduzir um projeto de pesquisa científica do começo ao fim e numa área super complexa, que é a da informática em saúde. Esse sistema se chama OpenLens AI. Ele funciona com um time de agentes especializados que trabalham em conjunto. A pessoa dá uma pergunta de pesquisa, algo como quais são os fatores que causam uma internação prolongada na UTI, e o sistema se vira com o resto. Mas peraí, muitos sistemas de agente já fazem algo parecido, né? O que o OpenLens AI tem de tão especial para a pesquisa médica? O diferencial é o feedback de visão-linguagem. A área de informática em saúde depende muito da interpretação de elementos visuais complexos, como gráficos médicos e tabelas. O OpenLens AI tem um agente de controle de qualidade que consegue, literalmente, olhar para os gráficos que o agente programador cria e dar feedback para melhorar a clareza, a correção. Nossa, é como ter um assistente de laboratório automatizado que não só faz o experimento, mas também confere se os resultados estão bem apresentados antes de escrever o artigo final. É um salto gigantesco. E com isso chegamos ao topo da nossa escada de hoje.
Já vimos a IA como assistente, como pesquisadora autônoma, agora a gente vai ver a IA como criadora, construindo repositórios de software inteiros a partir de um único comando. Pois é. Isso vem de um artigo de Jane Lu e sua equipe. Eles identificaram uma fraqueza crucial nos agentes de IA atuais. Eles planejam usando linguagem natural. Só que linguagem natural é ambígua, é frágil, principalmente para projetos de software complexos. A solução que eles propõem é uma nova estrutura de dados. Esse grafo de planejamento, ou RPG, funciona como uma planta baixa do projeto, só que legível por máquina e super detalhada. Em vez de ter um plano vago num arquivo de texto que fica desatualizado rápido, o grafo é um plano vivo, que conecta as funcionalidades de alto nível diretamente ao código que vai implementá-las. Ah, então é a diferença entre fazer um rascunho num guardanapo e ter uma planta de arquitetura completa e detalhada? Exatamente. E a diferença que isso faz no resultado final é absurda. Os pesquisadores criaram um framework chamado Zero Ripple, que usa esse RPG. E quando eles o testaram contra outros agentes de IA de ponta, a escala do que foi produzido era de outro nível. Ok, essa eu quero ver. Quão grande é essa diferença em números? Bom, a maioria dos frameworks de multi-agentes gera projetos com, em média, umas 550 linhas de código. A melhor ferramenta comercial que eles testaram, o Claude Code, já conseguiu um resultado impressionante, mais de 10 mil linhas de código. Mas o Zero REPL, guiado pelo RPG, produziu um repositório com quase 37 mil linhas de código. É quase 4 vezes maior que o concorrente mais forte. Uau, isso não é só uma melhoria, é uma categoria de capacidade completamente diferente. É a IA gerando software em uma escala real, de verdade. Então, para fechar, vamos só recapitular essa jornada que a gente fez subindo a escada da autonomia da IA. A gente partiu de uma verificação bem básica da realidade e chegou numa IA que atua como uma parceira criativa no desenvolvimento de software. E tudo isso no espaço de 4 artigos. A velocidade com que isso está avançando é simplesmente incrível. E isso deixa uma pergunta final bem provocadora para todo mundo refletir. Parece que a linha que separa a ferramenta do criador está ficando cada vez mais tênue e muito mais rápido do que se imaginava. Com certeza! A tecnologia está claramente evoluindo de apenas ajudar com tarefas para definir e executar projetos criativos inteiros. Muito obrigada pela companhia em mais essa análise. A gente se vê na próxima.